Saudações conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica. O vídeo de hoje é sobre Lobsang Rampa, o monge que trocou de corpo. Antes de começarmos, já deixa aquele like da confiança, inscreva-se em nosso canal e acione o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades. Sou tibetano, um dos poucos que atingiu esse estranho mundo ocidental. Assim começa o livro que se tornaria um best-seller espiritual por quase 40 anos consecutivos, rodando o planeta e conquistando um número crescente de leitores entusiásticos, plasmando uma legião de devotados seguidores. A terceira visão foi publicado em 1956 na Inglaterra, pela editora Sacker e Walburg, e seu autor dizia chamar-se Terça-feira Lobsang Rampa, e apresentava-se como um lama médico do Tibete que tinha vivido incríveis aventuras místicas em seu país no início do século XX, antes da invasão chinesa. Além da riqueza de detalhes do Tibete, o autor conta no livro como, tendo nascido em uma família aristocrática de Lhasa, a cidade sagrada e capital do país, foi mandado aos 7 anos para o mosteiro de Chakpori, que até 1959 foi a principal escola médica do Tibete. Lá, encontrou seu lama orientador, Mingyur Dondup, e sob sua supervisão foi submetido a uma curiosa cirurgia para abrir a sua clarividência. Segundo Rampa, uma lasca de madeira embebida em ervas especiais foi introduzida em sua testa, na região entre os olhos, até atingir sua glândula pituitária. Depois de lá ficar por um tempo, a lasca foi retirada e com isso Rampa experimentou suas faculdades psíquicas despertadas em grau máximo. Podia ver a aura e praticar projeção astral, sendo empregado em diversas missões, chegando a servir ao próprio 13º Dalai Lama como um observador oculto da aura de visitantes estrangeiros que pediam audiência ao Lama Rei. Rampa conta ainda no livro que fora treinado em doutrinas secretas do budismo tibetano e que acessou lugares ocultos no Tibete, como o subterrâneo do Palácio Potala, onde encontrou corpos preservados de gigantes, seres que teriam habitado a Terra em outra época e que pertenciam a uma civilização perdida. Disse também ter visto Yetis, o mítico Homem das Neves, e ter encontrado seu próprio corpo de uma encarnação anterior, mumificado. E conclui sua narrativa dizendo como saiu do Tibete para completar seus estudos médicos numa universidade da China. A forma genial da narrativa, a habilidade descritiva do escritor, mais sua inspiração ao narrar sua fantástica história, tornaram a terceira visão um sucesso global, e clamores vindos de vários países pediam para entrar em contato com o autor para orientação pessoal ou mesmo atendimento médico. O livro atingiu até países do então bloco comunista, rompendo todas as fronteiras mundiais. O caderno literário do jornal inglês Times chegou mesmo a dizer que o livro chegou perto de ser uma obra de arte, e opiniões semelhantes foram dadas por críticos literários de outros lugares do mundo. Na sequência de A Terceira Visão, seguiram-se outros livros de Rampa, alguns tão icônicos quanto o primeiro. A fama de Rampa estava consolidada, transformando-o no principal escritor do então nascente movimento New Age. Mas não demorou muito para que uma verdade desconcertante fosse descoberta. Estranhando as afirmativas contidas no livro A Terceira Visão, que não condiziam com o budismo tibetano tradicional, o famoso explorador Heinrich Harrer, que estivera no Tibete e se tornara tutor do 14º Dalai Lama,
contratou um detetive particular para descobrir a verdade sobre Rampa, que nunca aparecia em público. Como resultado da investigação, descobriu-se que Rampa, na verdade, não era tibetano, mas um encanador inglês chamado Cyril Henry Hoskin, o qual provavelmente nunca estivera no Tibete. Descoberta sua identidade, Rampa reafirmou que era quem dizia ser, mas que seu corpo tibetano tinha ficado tão danificado por conta de torturas sofridas nas mãos de captores japoneses quando ele estava na China, que seus mestres propiciaram a ele que passasse pelo estranho rito da transmigração. Esse rito possibilita ao moribundo abandonar seu corpo e trocá-lo por outro em melhores condições, que fora abandonado recentemente por alguém que morreu jovem. Rampa conta que, no seu caso, a pessoa escolhida foi um homem inglês que se acidentara no jardim de casa, e ao ver-se fora do corpo, encontrou um monge tibetano ao seu lado no plano psíquico. Era Rampa, que contou ao homem que tomaria posse do seu corpo se ele concordasse em abandoná-lo definitivamente. O inglês em questão, Cyril Hoskin, concordou, e Rampa assumiu o novo corpo. Por mais estranho que pareça, o rito da transmigração tem precedentes. Há relatos de muitos yogis hindus que podem deixar seu corpo quando este não serve mais e trocá-lo imediatamente por outro mais novo, de alguém recentemente falecido. É dito que Shankara, o famoso renovador do hinduísmo no século VI, o praticara, e autores modernos como Yogananda e Sri Rama também relatam ter encontrado yogis que haviam trocado de corpo. Como quer que seja, os fãs de Rampa não deram importância à descoberta de sua identidade e se concentraram em seus livros, que se tornaram um verdadeiro guia em ciências ocultas para muitos. Rampa é de fato apontado por muitos como o iniciador de várias gerações em esoterismo. O conteúdo dos livros de Lobsang Rampa tratam muito mais de ocultismo nos moldes ocidentais do que de budismo, embora usando o Tibete como cenário. Falam de clarividência, clareaudiência, psicometria, hidromancia, cura psíquica e, sobretudo, projeção astral, tema esse que mais popularizou o Rampa. Abordados de forma leve e didática e com muito bom humor, os livros de Rampa fascinaram irreprimivelmente multidões. A genialidade da escrita de Rampa foi tanta e a difusão de seus livros tão larga que muitos tibetologistas e especialistas em budismo tibetano confessaram que descobriram sua afinidade pelo Tibete através dos livros de Rampa e que só depois se dirigiram às fontes mais seguras. O próprio atual Dalai Lama, que várias vezes foi chamado a se pronunciar sobre Lobsang Rampa, reconheceu que, embora, em sua opinião, as histórias de Rampa sejam fantasias no que tangem ao Tibete, nenhum outro autor contribuiu tanto para divulgar este país e a triste condição dos tibetanos, hoje invadidos pela China. Rampa escreveu ao todo 19 livros. Os considerados mais importantes, além de A Terceira Visão, são A Caverna dos Antigos, O Manto Amarelo e Você e a Eternidade. Os três primeiros, usando o Tibete como cenário, tratam dos mistérios que Rampa presenciou naquele país e de como o Tibete era verdadeiramente uma terra de mistérios antes da invasão chinesa. Já o livro Você e a Eternidade é um curso onde Rampa ensina, em lições gradativas, como ver a aura, fazer projeção astral e desenvolver outros poderes psíquicos. Nota-se nos livros de Rampa uma clara influência do ocultismo ocidental, sobretudo do rosacrucianismo e da teosofia,
bem como da parapsicologia. E embora os livros de Rampa não tratem do verdadeiro budismo tibetano, curiosamente conseguem evocar uma época do Tibete muito mágica, a qual, infelizmente, não existe mais. Rampa dá muitos detalhes sobre cidades, mosteiros, cavernas e regiões do país que são efetivamente verdadeiras. Mas como alguém, em uma época em que os meios de comunicação eram limitados e as informações sobre o Tibete escassas, conseguiu detalhar tanto aquele país? Isso é o principal mistério em torno deste autor. Alguns pesquisadores são de opinião que, embora Rampa não tenha sido tibetano, pode ter estado no Tibete em algum momento. Já outros afirmam que Rampa captou psiquicamente, por meio dos registros akáshicos, muitos detalhes do Tibete. É interessante que dos livros que oferecem um esboço das ciências ocultas, nem sempre de forma correta, Lobsang Rampa permanece sendo o melhor de todos os autores. Muito mais talentoso do que escritores como o pseudo-mago Paulo Coelho, é a Lobsang Rampa que cabe o título de maior popularizador do ocultismo no século XX. Se seus livros não podem ser considerados um guia seguro em ocultismo, são mais autênticos e ricos do que os de autores como Paulo Coelho. Além de tudo, tem a propriedade de encantar o leitor, de uma forma que talvez nenhum outro autor conseguiu nos últimos 2 séculos. Apesar da febre em torno de Rampa ter passado, seus livros são ainda muito procurados, embora infelizmente disponíveis no Brasil apenas em sebos. E se compararmos com a mediocridade do pseudo-esoterismo hoje em moda, atraindo para tantos disparates quânticos, chega-se a desejar que Lobsang Rampa seja novamente conhecido, pois, como dissemos, seus livros têm mais substância do que quase tudo que tem sido popularizado hoje com o termo ocultismo. Lobsang Rampa faleceu em 25 de janeiro de 1981, no Canadá. O mistério em torno de si permanece. O que fez um homem, apesar de todas as evidências em contrário, sustentar por toda a vida que sua história era verdadeira e que ele era quem dizia ser? Rampa dizia: é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Em alguma medida, ele fez isso, deixando um legado que, inegavelmente, ajudou milhões. Quer aprender astrologia? Então, este recado é para você. Meu nome é Marcos Kuznick, sou astrólogo profissional e membro do canal Realidade Fantástica, e já ministrei centenas de aulas de astrologia. E agora estamos lançando nosso novo curso de astrologia básica em um formato de videoaulas. A astrologia tem uma bibliografia, uma quantidade muito grande de livros, de bons livros, disponíveis para serem estudados. Mas talvez você já tenha se frustrado em estudar sozinho ou fica meio perdido com tanta informação. Pois bem, nosso curso vai te dar o caminho das pedras, por assim dizer. Nós vamos falar sobre e analisar os principais elementos que constituem o estudo da astrologia e da análise do mapa astrológico, sem enrolação, com exercícios práticos e com indicações de leitura para que você aprenda a fazer uma análise astrológica. São 26 aulas gravadas, falando sobre signos, planetas, casas astrológicas, aspectos astrológicos, da análise do mapa astrológico e de programas para cálculo. E tudo por um preço especial de lançamento. Acesse a página que está na descrição deste vídeo, conheça o conteúdo e as condições do curso e avance para valer no estudo da astrologia.